Deus seja louvado. Título desta palavra: E porque sabemos. Vamos ao livro de aos Romanos, capítulo 8, verso 26 ao 29, que diz assim: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, e daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Prezados e queridos irmãos, precisamos saber de algumas verdades sobre esse texto. Quero falar sobre a solidariedade de Deus, a compaixão de Deus, a sabedoria de Deus e o propósito de Deus. Primeiro perguntamos a nós mesmos, olhando para o espelho da nossa alma, como nós nos achamos na presença de Deus? Uma pessoa forte ou uma pessoa fraca? Honestamente, se pudéssemos nos observarmos no ponto de vista físico, você se considera uma pessoa forte, invulnerável ou frágil? E no aspecto emocional, você se considera um carvalho ou um caniço agitado pelo vento? Você se considera forte moralmente ou frágil? E como você se vê espiritualmente? Você se considera fraco? Irmãos, eu acredito que, se formos honestos, eu e você vamos dizer: eu sou fraco. E não consigo ficar de pé escorado no bordão da minha autoconfiança, pois somos muito fracos. Mas sabe o que me chama muito a atenção nesse texto? É que algumas pessoas, ao verem outras pessoas fracas, acabam por esmagá-las. Mas o Espírito Santo olha para você e para mim nas nossas fraquezas e ele nos assiste. O Espírito Santo sabe que eu e você somos vulneráveis, muito frágeis. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó e habitamos em casa de lodo. Ai de nós, no dia em que nós nos julgarmos fortes, invulneráveis, inexpugnáveis. E Paulo chega a dizer: quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Pois quando você reconhece que você é fraco, você está confessando: eu dependo de Deus. E quando você depende de Deus, o Espírito Santo vem para assistir você, para levantar da vida que você não consegue carregar sozinho, sem a ajuda de Deus. Mas o que é glorioso é que você pode perguntar assim: bendito é o nome do Senhor. Mas como assim eu sou fraco? Como se constata essa fraqueza minha? E aonde eu posso diagnosticar esta fraqueza minha
no que consiste a minha fraqueza. E o apóstolo Paulo defende a ideia de que nós somos tão fracos que nós não sabemos orar como convém. Pois é um exercício espiritual tão importante de comunhão com Deus e de falar com Ele, pedir forças, fortalecimento espiritual, de renovo espiritual, e nem isso nós conseguimos fazer corretamente. Ou seja, não sabemos orar como convém. E a pergunta é: e por que não sabemos orar como convém? É porque nem eu e nem você sabemos o que é melhor para nós. Quantas as vezes você já pediu para Deus algo achando que estava pedindo aquilo que era mais importante para a sua vida? E Deus não concedeu para você. E Deus não atendeu o seu pedido. Em outras palavras, Deus está dizendo um não para você. E neste não de Deus estava a misericórdia dele, o livramento dele, o cuidado dele, porque você pediu para Deus uma pedra, pensando que estava pedindo um pão. E Deus nos assiste em nossas fraquezas, porque na hora em que desejamos algo para a nossa vida, pensando que estamos pedindo aquilo que é mais importante para a nossa história e que nós não conseguiríamos viver sem aquilo que nós pedimos, Deus disse: não, eu não vou lhe dar porque o que você está pedindo não faz sentido e não é o melhor para a sua vida. E eu quero alinhar o seu coração com a minha vontade e o meu propósito, e não com o seu desejo. Então eu quero afirmar para você que Deus é solidário e não nos escorraça na nossa fraqueza. Pelo contrário, Ele nos assiste. A segunda verdade que o texto esclarece é que nos ajuda, e que a compaixão de Deus para conosco é muito grande. Veja então o verso 26, que diz assim: mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E se eu não sei orar como convém, aí vem a compaixão de Deus, porque agora eu não sei orar, mas o Espírito em mim ora. E é maravilhoso, é tão maravilhoso isso, que você já tem na Trindade um assessor legal, que é o advogado justo, Jesus Cristo. E a Bíblia diz que o diabo é o acusador de nossos irmãos. Então, todas as vezes que o diabo acusa você, o justo Jesus Cristo se levanta e diz: Pai, esse pecado de que ele ou ela está sendo acusado diante do teu trono, eu já morri por ele, eu já morri por esse pecado, eu já paguei por esse pecado, eu já paguei por essa transgressão, eu morri no seu lugar, no lugar dele. Ele não deve mais nada aqui, ele está quite com a tua lei. Ele está quite com a tua justiça e não há mais condenação sobre ele. E é por isso que a Bíblia faz a seguinte pergunta: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem os condenará? Foi Cristo quem morreu, o qual ressuscitou e está à destra de Deus e também intercede por nós. Irmãos, que bondade de Deus, que compaixão divina é essa que estabelece que a terceira pessoa da Trindade vai
interceder por nós, não só junto ao Pai, no tribunal do céu, Ele vai interceder por nós, em nós, ao Deus que está sobre nós. E você já pensou nesse privilégio? Que Deus habita no seu coração, habitando em você, intercede por você? Já imaginou isso? Bendito é o nome do Senhor. De que o nosso corpo tão frágil é o templo do Espírito de Deus, onde a glória de Deus se manifesta e o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nos momentos quanto nós nos sentimos esmagados por um peso cruel, e você se espreme diante de Deus, e às vezes não sai palavras, mas só gemidos, mas o Espírito de Deus, que conhece todas as línguas, todos os dialetos, Ele que conhece todas as linguagens do céu e da terra, Ele ora por você. E em você, nesta hora argônica, Ele intercede pela tua alma. Ah, que benção em saber que não sei orar como convém, mas o Espírito Santo que ora por mim e em mim. Mas a terceira verdade, meus queridos irmãos, que esse texto nos ensina, no verso 28, é a sabedoria de Deus. E de todos os versículos da Bíblia, eu não encontro nenhum mais consolador do que este. E Paulo, que não vai usar uma linguagem sem definições claras, escolhe um termo preciso, vindo da matemática, daquilo que é exato, daquilo que não é a linguagem da conjectura hipotética, mas a linguagem da certeza experimental. Ele diz: nós sabemos. O que mais, o que maravilha, o que benção, bendito é o nome do Senhor. Ele não diz, nós imaginamos, ou nós sentimos. Sabe por quê? Porque o que nós sentimos, às vezes, dá uma variada. Não é assim como você. Bendito é o nome do Senhor. Não é assim com você. Tem dia na sua vida que você pensa, será que Deus me ama mesmo? Será que eu sou filho de Deus? Será que eu sou filho de Deus mesmo? Será que Deus se importa comigo mesmo? E as nossas emoções fazem um zigue-zague. Mas o que você sabe não muda com as suas emoções. A verdade de Deus não se altera pelo fato de um dia você estar triste, outro dia você está alegre, um dia você está entusiasmado, outro dia está no fundo do poço. A verdade de Deus não altera a seu respeito. Porque a palavra de Deus diz, nós sabemos. Nós não nos enganamos, nós sabemos. E aquilo que você sabe não muda. Jó disse, eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Faça chuva, faça sol, é de noite, é de dia, é no vale, é no monte, é com saúde, é doente, é com muito, é com pouco, é numa CTI, num hospital, é de férias, num lugar gostoso e aprazível. Nós sabemos. E sabemos o quê? Que algumas coisas, ou que poucas coisas, ou que a maioria das coisas
Não, meu querido irmão, mas que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que esse texto está nos ensinando? Você não está jogado ao léu, não está jogado pelo vento ao sabor da circunstância da vida de um lado para outro. Sabe o que esta mensagem está te fazendo saber? Que Deus tem um plano na sua vida. E esse plano é perfeito, e esse plano é eterno. Esse plano é vitorioso. E que Deus está no controle da tua história. Existe uma providência soberana e sábia. E sabemos, e temos convicção disso. É claro que Paulo, pelo Espírito Santo, não está dizendo com isso que tudo o que acontece com você e comigo são coisas boas. É claro que não. Nós estamos vivendo num mundo de trevas, num mundo caído, sujeito a tantas coisas tristes, más, violentas, injustas. Em outras palavras, você é crente e procura ser fiel a Deus, anda com Deus. O Espírito Santo anda com você, ora por você, mas você está num mundo caído e você enfrenta lutas, enfrenta tempestades, você enfrenta crise na família, enfrenta problemas no seu trabalho. Bendito é o nome do Senhor. Você enfrenta a crise dentro de você. Você perde emprego, bate o carro, sofre acidente, fica doente. O que Paulo está dizendo é que se você ama a Deus, mesmo com todas as circunstâncias adversas e contrárias, sombrias e tenebrosas, Deus pega essas circunstâncias todas e faz como uma tapeçaria divina, como um quebra-cabeça, como que um mosaico, e ao findar de tudo isso, vai entender que tudo contribuiu para o bem, para o seu próprio bem. Veja como exemplo a história de Jacó e José. Jacó muito lamentou por seu filho mais novo que pensava ter sido devorado pelas feras. Ele nem sabia que por trás dessa providência carrancuda havia uma face sorridente. Havia um plano maravilhoso, havia uma providência gloriosa para que a família dele fosse exaltada, para que o filho dele, que pensavam estar morto, fosse governador do Egito, para ser o salvador do mundo, numa linguagem bíblica. E talvez aquilo que hoje você lamenta com a maior dor da sua alma e como o maior problema da sua família, amanhã isso vai ser grande alegria da sua alma. É o motivo do seu louvor, do seu grande louvor a Deus. Por isso sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amados irmãos, pela nossa limitação neste corpo de humilhação, o nosso campo de visão é muito estreito, muito limitado, muito curto. Nós só enxergamos um palmo à frente do nosso nariz, mas Deus enxerga na curva, Deus vê no escuro, Deus vê o amanhã, e Ele está trabalhando não contra nós, mas ao nosso favor, para o nosso bem. E nós sabemos, saiba disso, creia, não duvide, porque às vezes vemos as coisas pelo avesso, e Deus está nos esperando lá na frente. E Ele te diz por esta mensagem: meu filho, minha filha, eu estou no controle. Eu nunca perco o controle. Eu sei o que estou fazendo. Não temas, creia somente. Deus, por Jesus Cristo,
seja eternamente glorificado.